Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje eu estou sozinha. Pois é, o bordão mudou, eu não posso dizer que eu estou aqui com meu amigo Thiago porque ele não está aqui. Eu estou sozinha hoje. O que rolou? Conta essa fofoca direito. Não é bem fofoca, o Thiago tá doente. Ele não tá bem, ele precisava descansar. Era pro episódio ter saído nessa semana do dia 10. Só que não deu certo porque o Thiago teve uma inflamação muito forte na garganta. A gente chegou a postar isso lá no Instagram. Então não deu. E ele não melhorou ainda e, a gente ia gravar hoje sobre o maníaco do parque, só que, não tinha como ele gravar, ele precisava descansar. Então, eu decidi gravar o episódio de hoje sozinha. Eu tô um pouco preocupada sobre essa parte, espero que dê certo, espero que vocês gostem. E a gente decidiu mudar o caso, então hoje eu vou contar o caso do Gary Heidnik, a Casa dos Horrores. Tem vários casos, na verdade, que receberam esse nome da Casa dos Horrores, mas eu decidi contar esse caso porque é um dos piores, um dos mais perturbadores que eu já li até hoje, porque basicamente acontece tudo que vocês possam imaginar nesse caso. Tem morte, tem sequestro, tem canibalismo, tem de tudo, então já tô dando esses avisos, hoje o caso tá pesado, e eu já vou avisar também, que caso vocês queiram ajudar esse podcast, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente no Spotify, dê 5 estrelas no Apple Podcast pra ajudar a gente, divulgue esse podcast pros seus amigos, manda lá, manda mensagens pra gente lá no Instagram, marque a gente nos stories, a gente sempre reposta a galera que marca a gente responde todo mundo, a gente sempre conversa. E caso você queira ajudar a gente a produzir mais episódios, procure o nosso Apoia-se, onde você pode estar ajudando a gente num valor de R$2 a R$20 por mês, Cada um desses planos tem benefícios, tem tudo bem explicadinho lá no nosso Instagram, ou então você pode mandar um pix pra gente no e-mail contato@apenasumpodcast@gmail.com, tudo juntinho, contato@apenasumpodcast@gmail.com. Literalmente o pix pode ser de qualquer valor. Inclusive, falando em pix, eu gostaria de agradecer a Amanda e o Gabriel Henrique, pelo que eu entendi, eles são um casal e eles assistem, ou ela assiste o nosso podcast, ouve o nosso podcast. Então, muito obrigada aí pelo pix, ajudou a gente. E eu queria fazer um merchan meu também, só pra aproveitar, que eu fiz um canal no YouTube, se chama Lady from Stars, e a gente tá com 2 episódios lá. Então, pra quem quiser também assistir o meu canal, tem 2 casos lá diferentes dos que tem aqui do podcast. Quem quiser dar essa força pra mim por lá, eu fico muito grata. Mas chega de enrolação, vamos falar do caso de hoje. O Gary Michael Heidnik nasce no dia 22 de novembro de 1943 em West Lake City, que fica em Ohio. Só que ele cresceu a maior parte da vida dele no subúrbio de Cleveland, que é uma cidade que também fica em Ohio. Ele era filho do Michael e da Ellen Heidnik, e ele também tinha um irmão chamado Terry. Então, basicamente, essa era a formação familiar, só que isso não vai durar muito tempo, porque a mãe do Gary, a Ellen, ela era alcoólatra, então ela acabou abandonando a família enquanto o Gary tinha apenas 2 anos de idade. Além de alcoólatra, ela também fazia o uso de drogas, e tempos depois ela acaba cometendo suicídio, e isso é uma parte, que eu, nas pesquisas, achei uma certa divergência, porque em alguns lugares dizem que ela cometeu suicídio quando o Gary ainda era muito pequeno, em outros lugares dizem que ela cometeu suicídio quando o Gary estava mais velho. Eu acredito que ela tenha cometido suicídio quando o Gary estava um pouco mais velho, porque pelo que eu li em outros sites, esse foi um dos motivos pelo qual o Gary futuramente iria tentar suicídio. Então, como a mãe vai embora, quem foi responsável pela criação do Gary e do irmão dele, o Terry, foi o pai. Só que esse pai não era uma pessoa muito agradável. Eles vão morar com esse pai e logo o pai se casa novamente e os irmãos, odiavam a madrasta deles. Eles tinham vários
várias brigas, vários empecilhos com ela, só que o pai acabava sempre ficando do lado da madrasta em todos os problemas que aconteciam. Então tinha uma briga, ele ia lá e ficava do lado da madrasta. O pai também era extremamente autoritário e tentava disciplinar os filhos de todas as formas possíveis. E o Gary, principalmente, era um dos que mais sofria. Porque, vamos pensar assim, era uma criança e uma coisa normal que acontece na infância é fazer xixi na cama. Só que o pai detestava que ele fizesse xixi na cama, assim. Era uma coisa que deixava ele extremamente puto. Então, ele tentava disciplinar o filho de que forma? O Gary fazia esse xixi na cama, então ele pegava esse lençol, né, o pai, e pendurava na janela para que as pessoas da vizinhança vissem que o filho tinha feito xixi na cama. Essa questão do xixi, especificamente, a gente vê que é uma coisa que teve muito impacto na vida dele, tanto que aqui eu tenho um relato da Sharon, que era filha do irmão, né, ou seja, sobrinha dele, que ela diz o seguinte: minha mãe me contou como o pai deles bateu e batia muito no Gary com um avião feito de madeira. Era um brinquedo que ele usava. Ela batia nele porque ele fazia xixi nas calças. Então, a gente vê que essas agressões são coisas meio que cotidianas na infância do Gary. Outro fato marcante na vida dele foi que certa vez ele acabou caindo de uma árvore que meio que acabou causando uma certa deformação na cabeça dele. Ele acabou fraturando o crânio, pelo que eu entendi. E por conta disso, ele tem, assim, vai estar a foto dele, ele tinha pelo menos um formato da cabeça um pouco diferenciado. E justamente por isso ele acabou sofrendo bullying na escola. As crianças, né, chamavam ele de cabeça de bola de futebol. E na infância, assim, eu não consegui achar muitas coisas sobre a escola fora isso. Mas eu sei que ele estudou até o 9º ano em uma escola regular e depois disso ele ficou 2 anos em uma escola militar chamada Staton Military Academy. Ele ficou 2 anos lá, depois disso ele volta para a escola regular e em 1962, com o incentivo do pai, ele acaba largando a escola para se juntar ao exército quando ele tinha 18 para 19 anos. Ele entra lá, ele vai servir na Alemanha Ocidental, porém, menos de um ano depois, né, por volta de 1963, o Gary acabou sendo aposentado do cargo dele no exército. Então ele não ficou nenhum ano lá e ele acabou sendo aposentado com honras por invalidez, por apresentar problemas mentais. Ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade esquizoide. Então, por conta disso, ele teve que largar o exército. Mas o que é o transtorno de personalidade esquizoide? Eu não vou explicar exatamente o que é, até porque não é a minha área de estudo, mas eu peguei uma curta definição aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que é isso e não ficar uma informação jogada no ar. Então, o transtorno de personalidade esquizoide geralmente começa no início da vida adulta. Pessoas com essa condição não desejam nem desfrutam de relações estreitas, mesmo com a família, e muitas vezes são vistas como solitárias. Elas podem ser emocionalmente frias e distantes. Então, isso daí é só pra gente ter uma ideia, tá? Sei que tem vários alunos aí de psicologia que assistem a gente, mas é só pra gente ter uma ideiazinha assim do que é isso, que nem eu disse, não ficar uma coisa aleatória e jogada no ar. A gente sabe que depois que ele sai do exército, ele entra numa fase bem difícil, porque basicamente ele se internou e saiu, ou foi forçado a ser internado em hospitais psiquiátricos 21 vezes. Ele sai e entra desses hospitais. Depois do exército também, ele tenta cometer as primeiras tentativas de suicídio. E em tese, uma dessas tentativas de suicídio teria ocorrido porque a mãe dele comete suicídio também. Ela acaba tendo uma overdose por misturar medicamentos com álcool e aparentemente ela morre em 1970. Com a descoberta da morte da mãe, isso teria sido uma coisa que afetou muito ele mentalmente e ele teria tentado cometer esse suicídio. Mas ele tenta diversas vezes e nenhuma dessas vezes dá certo. Por isso que eu digo que por mais que alguns sites digam que a mãe dele morre quando ainda ele era pequeno, eu acredito que na verdade ela morre depois que ele já estava um pouquinho mais velho. Mas enfim, ele tá nessa fase difícil, mas depois ele entra pro que as pessoas chamam de fase lúcida, quando ele começa assim a ter uma vida um pouco melhor. Ele começa a estudar enfermagem na Filadélfia, na Pensilvânia, e um tempo depois ele consegue um estágio no Hospital Geral da Filadélfia. Em 1963, ele compra a primeira casa, que era uma casa de 3 andares, e ele começa a frequentar alguns institutos que eram voltados para pessoas com deficiência. Então, a gente vê que ele estava conseguindo emprego, ele estava conseguindo manter a vida, e não só isso, né, ele começa a trabalhar como assistente de enfermeiro, consegue a própria casa, consegue o próprio carro, e como se tudo isso já não bastasse, a gente vai, em 1971, criar uma igreja. Como assim? Sim, ele faz uma igreja, por que não?
por que não, né, gente? Por que não fundar uma igreja? Eu achei simplesmente assim uma ideia genial, que é justamente da igreja que ele vai arrancar dinheiro e vai conseguir, gente, uma quantidade de dinheiro pra época relativamente exorbitante. Acho que até hoje uma quantidade grande, mas a gente já chega lá. A igreja era a Igreja Unida dos Ministros de Deus, ou então, como ele chamava, o Templo Hidnik. Ele era o próprio bispo, o irmão dele, o Terry, também ajudava ali nessa questão da igreja, na administração, e basicamente, assim, se você quisesse participar dessa igreja, né, você tinha que pagar o dízimo, né, pagar ali pra estar participando, e o valor era de $1.500. Se não tivesse a grana, você estava estrepado. Não ia participar. $1.500 as pessoas tinham que pagar. Só que a questão é que com esse dinheiro, o Gary investia na bolsa de valores. Enfim, empreendedor. Então ele começou a comprar ações, ele começou a investir esse dinheiro dele, e depois de alguns anos ele conseguiu o patrimônio de $500 milhão. Isso é muito dinheiro até hoje em dia, vai dizer aí, se não caísse $500 milhão na sua conta, se você não ia ficar super feliz e aliviado. E nessa época era muito dinheiro. Ele consegue $500 milhão, andava pra cima e pra baixo de Cadillac, casa de 3 andares, ele comprava casa sem nenhum tipo de problema. Eu tava lendo, né, relatos de pessoas que conviviam com ele, todas elas falam, assim, que ele tinha uma condição financeira extremamente boa, mas ao mesmo tempo tinha certas vezes que ele era visto dormindo nas ruas e por aí vai. Então, assim, a parte meio esquisita não saiu dele, mas ele mantém essa igreja. Eu não consegui achar muito como que funcionava esses cultos, o que acontecia lá dentro, porém, de acordo também com relatos que eu achei, a maior parte das pessoas que frequentavam esses cultos eram pessoas com deficiência também. Essa daqui é uma carta que o Gary enviou para o seu corretor da bolsa da data do dia 5 de maio de 1983. Prezado Sr. Kirkpatrick, eu preferia que você enviasse a correspondência da igreja para a Igreja Unida dos Ministros de Deus, sob os cuidados do bispo Gary Michael Hidnik. Eu vi que a Tasty Kate bateu 11 ontem, né? Que deve ser alguma coisa de bolsa de valores, né? Espero que tenham recebido nossas 2.000 ações que encomendei anteriormente. Obrigada, respeitosamente, bispo Gary Hidnik. Então a gente vê aí que o cara tinha uma noção, assim, de como investir a grana dele muito bem, e ele consegue um retorno financeiro muito bom. Outro relato que eu achei é da Doris Zibok, que era a vizinha dele, e ela diz o seguinte: ele realizava esses serviços religiosos aos domingos. Muitas pessoas compareciam, geralmente pessoas com deficiências mentais. Então, né, isso é um relato de uma pessoa que foi próxima, que viu o que aconteceu. Então isso meio que comprova o que eu disse anteriormente. E vale lembrar, né, gente, que o Gary, ele era muito inteligente. Eu acho que ele não chega a ser classificado como serial killer, mas tipo criminoso, assim, desses grupinhos aí que a gente fala aqui nesse podcast. Ele é um dos mais inteligentes. O QI dele tá entre 130 e 148 pontos. Isso é bem acima da média. Então ele sabia, ele tinha uma inteligência bem grande para esse tipo de coisa e para as coisas que ele queria fazer. Em 1976, ele vendeu a casa que ele tinha antes e ele compra outra casa que também tinha 3 andares. E ele alugou 2 desses andares para que outras pessoas pudessem morar e ele pudesse cobrar aluguel e ganhar mais dinheiro ainda. E nessa época ele estava namorando uma mulher chamada Angeta Davidson, que era uma mulher que tinha deficiência mental, não sei exatamente qual, mas pelo que eu encontrei, assim, ela tinha algum problema mental. E nessa fase ele estava vivendo uma vida de sucesso. Mais tarde, o que se sabe também é que ele começou a agredir e fazer um barraco, assim, com a galera que pagava aluguel para ele, que ele alugava os 2 andares da casa. Então, depois de um tempo, não deu muito certo ele ter esses inquilinos dentro da própria casa. Em 1978, Gary teve a sua primeira filha, que foi a Maxine. E uma coisa, assim, que vai chegar nessa história que eu fico extremamente perturbada com o que acontece, vai ser o primeiro sequestro que o Gary vai cometer. Então, basicamente, em 1978, depois que ele tem a filha dele, ele, a filha e essa namorada decidem viajar para se encontrar com a irmã dessa namorada dele, que era a Alberta. A Alberta tinha sérios problemas mentais e ela estava internada em uma instituição chamada Harrisburg. Então, a Alberta, para vocês terem noção, ela tinha a mesma mentalidade que um bebê, por mais que ela fosse uma mulher adulta. Ela não conseguia se cuidar sozinha, por isso que ela estava nessa instituição. E eles vão visitar essa irmã da Angenette, meio difícil falar esse nome. Chegando lá, o Gary meio que fica fascinado por ela, ele se interessa por ela, porque isso é bem bizarro falar isso,
isso eu acho muito bizarro, mas literalmente qualquer lugar que você for ver sobre ele vai falar exatamente essa frase que eu vou falar agora. Durante toda a sua vida, ele sempre optou em se relacionar com mulheres negras e com doenças mentais. Essa parte, assim, tipo, me deixa, assim, porque me parece, assim, que ele usava da condição que essas mulheres passavam pra não só justificar os crimes que ele fez, porque ele fala isso, mas também pra se aproveitar e prender uma pessoa que não teria capacidade de fugir sozinha, como era o caso da Alberta. Ela precisava de cuidado dos médicos, né? Então ele sequestra a Alberta, leva pra casa dele, tranca ela, algema ela no porão que ele tinha lá. Ela fica algum tempo presa lá embaixo, ela foi abusada sexualmente diversas vezes e por conta desses abusos ela acabou contraindo uma DST, IST, eles mudaram a sigla agora, mas vocês devem saber, né? Doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível. E é bem, tipo assim, sabe uma coisa meio parecida com o caso do Jeffrey Dahmer, assim, o homem branco, por aí vai? Porque o que acontece? A polícia encontra uma mulher que foi torturada, que tinha sido abusada diversas vezes, presa, algemada, no porão da casa desse maluco. O Gary foi preso e condenado a 4 anos. Tipo, isso é muito pouco comparado pelo que ele fez. Era pra ele ter ficado preso 8 anos, o que eu continuo achando pouco, e ele fica só 4 anos e ele é solto. E eu acho isso simplesmente bizarro. Eu acho muito pouco tempo pro que ele fez. Tipo, se a gente for pensar, por exemplo, que se eu não me engano, o Ted Bundy, quando ele tenta agredir aquela menina no shopping, lá naquele começo lá, que ele agrediu, só que a menina consegue sobreviver, era pra ele ficar preso 30 anos, eu não sei se vocês percebem assim, uma diferença de tratamento, mas eu sinceramente sinto isso. Então ele ficou preso 4 anos, e enquanto ele estava preso, ele falou que ele ia fazer, falou, mas não falou, ele falou que ia fazer um voto de silêncio, que ele não ia abrir a boca, ele não ia falar mais nada, porque o diabo tinha posto um biscoito na boca dele. E realmente ele fica lá em silêncio esses 4 anos que ele fica preso, né? Que eu já expliquei que existe uma diferença de tratamento, na minha opinião, mas o que é minha opinião? Ninguém se importa, mas eu falo mesmo assim. E ele foi liberado em abril de 1983. E depois disso, ele ficou cerca de 2 anos se comunicando por cartas com uma mulher que morava nas Filipinas, chamada Beth. Ele começou a trocar cartas com ela e depois de um tempo ele pediu ela em casamento e pediu para que ela viesse para os Estados Unidos. E ela viaja para lá em outubro de 1985. Eles se casam e nos primeiros dias de casamento já não começa a dar certo. Gary era extremamente abusivo com ela, ele batia nela. E 3 dias depois que eles já estavam casados, a Beth simplesmente chega na casa e encontra o Gary com 3 mulheres na cama tendo relações sexuais. E ele força a esposa dele a ver ele tendo relação com essas 3 mulheres e depois ele força ela a participar. Como eu disse também, ele era agressivo, ele batia nela constantemente e cerca de 3 meses depois que ela se casa com ele, ela decide deixá-lo. Então ela vai embora, só que ela estava grávida. Meses depois, quando o filho nasceu, ela entra em contato com o Gary pra pedir a pensão alimentícia. O nome desse filho era o Jesse John Disto. O Gary paga essa pensão, pelo menos isso, ele paga essa pensão, mas ele nunca teve contato com esse filho, ele nunca chegou a ver esse filho. E aí que a gente entra no caso criminal em si. Porque depois que ele passa por toda essa situação, ele começa a ter algumas ideias e ele meio que inicialmente forma a ideia na cabeça dele que ele queria abrir uma fábrica de bebês. E para ele ter essa fábrica de bebês, ele teria que sequestrar mais ou menos umas 10 mulheres, prender todas elas no porão dele e engravidar elas e ter uma fábrica de bebês. Sim, essa era a ideia dele. Ele mudou de ideia. Nessa época ele estava morando na Filadélfia, novamente em uma casa de 3 andares, uma casa boa. E aí que ele decide cometer os primeiros sequestros dele, e eu vou adiantar, ele sequestrou 6 mulheres. 6 mulheres ao todo. Então vamos lá. No dia 24 de janeiro de 1986, ele sequestra a Josefina Rivera, que tinha 25 anos. Basicamente, o que acontece? Eu vou ler, mas nas palavras da Josefina, que é uma personagem muito importante nessa história. Ela é muito importante. Então vamos lá. Em 25 de novembro de 1986, eu estava andando na esquina da 3ª rua para Girard por volta das 11 horas da noite, quando um Coupe de Valle
ele parou. O motorista do carro e eu discutimos o preço. Chegamos ao acordo de $20. Nessa época, a Josefina trabalhava como garota de programa, só abrindo um parênteses aqui. Ele me levou até a North Marshall Street, número 3520. Entramos na casa, ele se identificou como Gary Hidnick. Subimos para o quarto, ele me deu a nota de $20 e em seguida tiramos nossas roupas e fizemos sexo em seu colchão d'água. Saímos da cama, eu caminhei até minhas roupas e quando eu estava perto, ele veio por trás de mim e me agarrou pelo pescoço. Eu não conseguia respirar e fiquei inconsciente. Quando recuperei a consciência, ele tinha uma algema no meu pulso direito. Ele ficava me dizendo para calar a boca ou ele iria me sufocar até a morte. E eu disse a ele, tudo bem, farei tudo o que você disser, só não me machuque. Quando entramos no porão, vi um grande buraco no chão, sacos plásticos cheios de sujeira empilhados em um canto. Ele prendeu minhas pernas em uma corrente, usou grampos que eram usados para prender cachecóis em volta dos meus tornozelos e depois usou porcas para prender e pressionar com força. Então ele colocou cola para que eu não pudesse virar as porcas. Ele me disse que ia me engravidar e que eu teria seus filhos e ele os criaria. Ele me colocou em um buraco no chão, tentando colocar uma tábua por cima de mim, mas não coube porque o buraco não era profundo o suficiente. Ele finalmente forçou a prancha para baixo sobre mim e depois de algum tempo lá dentro tive dificuldade para respirar e comecei a gritar. Ele tirou a prancha e me puxou para fora do buraco pelo meu cabelo e então ele pegou uma vara e começou a me bater. Aí ele me colocou de volta no buraco e me deixou lá por muito tempo. Parecia um dia inteiro ou mais. Então eu ouvi a voz de uma garota descendo até o porão. Eu consegui ouvi-lo dizer: fique quieto, cale a boca, Sandy. Você sabe que não vou te machucar. Então o que ela falou, que ela ficou presa por um dia ou mais, na verdade ela ficou presa por... Caralho, gente, teoricamente é 8 dias que ela fica presa lá embaixo, assim, sem ser solta. De acordo com o relato da Josefina, né? Ela falou que parecia um dia ou mais, mas teoricamente, pelo que eu vi, do sequestro, assim, que ela fica presa ali, e do dia que ele sequestra a segunda mulher, que é a Sandra Lindsay, ela é sequestrada no dia 3 de dezembro de 1986. Então, tipo, ela ficou uns 8 dias presa ali embaixo. Meu Deus do céu. A Sandra Lindsay tinha doenças mentais e ela havia engravidado anteriormente, só que ela acabou fazendo um aborto. E pelo fato de ela ter realizado esse aborto, o Gary era meio que irritado com ela em relação a isso. Ele tratava a Sandra especificamente muito mal, assim, todas ele tratava mal, mas parecia que a Sandra era um pouco a mais, uns 2% a mais, vamos dizer assim. Então ele meio que voltava a raiva que ele tinha para essas duas mulheres. Então, nesse momento, a gente tinha duas mulheres, né, a Josefina e a Sandra, e elas eram alimentadas, assim, super mal, e também elas eram mantidas a maior parte do tempo seminuas, e elas eram estupradas várias e várias vezes. No dia 23 de dezembro de 1986, ele sequestrou a Lisa Thomas, que na época tinha 19 anos. Ele levou ela para casa, deu um vinho para ela que tinha drogas, e depois colocou ela no porão junto com essas duas mulheres, ou seja, agora temos 3 mulheres que foram sequestradas. Então vamos novamente ler o relato de acordo com a Lisa. Ele me levou para City Line Avenue para o restaurante TGI Fridays e ele tomou um martini e eu comi um cheeseburger com batatas fritas. Ele me levou para o Sears and Roebuck e disse que eu poderia gastar até $50. Depois disso, ele me levou para sua casa na Marshall Street e me deu uma cerveja. Estávamos assistindo um filme, então subimos as escadas e tivemos uma relação sexual. Depois disso, ele me levantou e me estrangulou. Eu mal conseguia respirar. E eu disse pra ele que ele poderia fazer o que quisesse. Assim, ele pegou as algemas e me levou para o porão. Então, né, mais uma pessoa. E uma semana depois, mais ou menos, no dia 2 de janeiro de 1987, o Gary sequestra a Deborah Dudley. Vale lembrar que todas essas mulheres que ele sequestrou foram mulheres negras. A maioria, né, todas na real, assim, de situações, assim, vida marginalizada, mulheres que trabalhavam com programas, mulheres que tinham doenças mentais. Então, esse era o perfil de vítimas dele. Bom, a Débora, em seu período de cativeiro, teria tentado se defender das agressões que o Gary fez nela, né? Porque ele espancava todas elas com regularidade. Então, por conta disso, ela acabou sendo mais punida do que as outras, né? A Sandra, que nem eu disse, ela acabava apanhando e tomando punição
agressões físicas mais vezes, porém a Débora, ela era mantida presa por mais tempo. Porque que acontecia, né? O que eram esses buracos que eu tanto tô falando, né? Então tinha o porão, o chão, assim, vamos dizer, era de madeira, tipo, era um piso. Então ele cavou um buraco por baixo, era um buraco super pequeno, assim, tipo, a pessoa ficava deitada, não conseguia ficar em pé. Tipo, era só pra pessoa ficar deitada e por cima ele colocava tábuas e peso em cima pra que a vítima não conseguisse sair dali. E de vez em quando ele enchia esses buracos de água pra fazer algumas torturas de choque. Então era nesse tipo de ambiente que a pessoa ficava presa e além disso, como eu disse, a maior parte do tempo, elas ficavam seminuas presas nesse buraco. E a Débora, porque ela sempre tentava dar uns tapas e tentar se defender, ela ficava presa nesses buracos por mais tempo. Após o sequestro da Débora, o Gary humilhou ainda mais as 4 mulheres, forçando que elas fizessem sexo umas com as outras e também obrigando elas a comer comida de cachorro. A alimentação delas era extremamente precária, elas comiam comida de cachorro, pão, farinha, biscoito de aveia e biscoitos de cachorro. Basicamente essa era a alimentação delas. Além disso, as torturas delas eram muitas vezes de choque. Como eu disse, ele enchia esses buracos de água e colocava fios, né, pra dar choque. Outra coisa que ele fazia é pegar chaves de fenda e enfiar dentro do ouvido. Pelo que eu sei, uma ou outra acabou perdendo a audição por conta disso. Além dos estupros, além das agressões físicas e por aí vai, né? Esses são alguns exemplos de torturas, não vou entrar muito nesses detalhes. Com o passar do tempo, o que aconteceu? A Josefina, ela foi a primeira mulher a ser sequestrada, logo foi a mulher que acabou ficando mais tempo convivendo com o Gary. Então, com o passar do tempo, ela meio que foi... Como é que eu posso dizer? Ganhando um pouco de confiança dele. Tanto que o Gary, ele realmente achava, assim, eu acho, assim, que ela gostava dele. Ou então, assim, que ela nunca ia querer fugir, que ela ia querer ficar ali pra sempre, tipo, real. Tanto que depois de um tempo, o Gary forçava a Josefina a torturar também. Tanto que eu tava lendo, né, depoimento, assim, de pessoas, assim, que estudaram o caso, que a Josefina, nesse momento, ela tava num método de sobrevivência. Ela queria sobreviver, então, pra isso, ela acabava fazendo tudo que o Gary pedia pra ela. Então, ela era muitas vezes forçada a fazer essas torturas com as correntes elétricas. E, além disso, ela, com o passar do tempo, começou a ter, entre 1 bilhão de aspas, alguns privilégios, né? O Gary deixava ela subir pra assistir um filme ou outro de vez em quando. Tanto que eu cheguei até a ler que no dia do aniversário dela ele comprou um bolo. Tipo, era umas coisas meio assim, sabe? A Josefina, ela tinha um tratamento entre 1 milhão de aspas, tá? Um pouco mais especial, vamos dizer assim, tá? Só pra vocês entenderem. Por que eu tô falando isso? Porque vai ser importante pro desfecho desse caso, tá? Isso é pra gente ter uma noção e poder continuar. No dia 18 de janeiro de 1987, o Gary sequestrou dessa vez a Jacqueline Askins. E aí vai acontecer a primeira morte, depois que ele sequestra a Jacqueline. No dia 7 de fevereiro daquele ano, ele acabou ficando extremamente zangado com a Sandra. Por que ele fica zangado com ela? Agora eu vou ler um depoimento da Lisa Thomas, né, a terceira pessoa que foi sequestrada, né? Em fevereiro, a Sandra fez algo que aborreceu muito Gary. Ele me disse que eu deveria bater nela constantemente porque ela estava comendo pão e água. Só que ela estava demorando muito para comer o pão e a água. E ele insistia para que ela comesse o pão mais rápido. Como ela demorou, ele acabou pendurando ela com uma algema. E ela ficou presa lá por 3 dias em pé. Então, depois de um tempo, parecia que ela estava apenas pendurada dormindo. Fui dar um tapa na cara dela e Gary desceu dizendo que ela estava brincando. Mas, na verdade, ela estava morta. Como assim ela ficou pendurada? Então, aconteceu essa situação aí do pão e da água, né? Ela estava comendo devagar e o Gary queria que ela comesse rápido. E o Gary simplesmente pendurou a Sandra pelos pulsos em uma viga que ficava no telhado. Por quanto tempo é meio incerto, assim, que nem a Lisa falou, uns 3 dias ela ficou presa pelos pulsos nessa viga do telhado. Então, depois disso, ela acabou desenvolvendo uma febre extremamente alta. Ela já tava passando fome, ela já tava com sede. Então, acabou que ela acabou não resistindo. Obviamente, essa febre que ela tava não foi tratada. E a Sandra é a primeira pessoa a falecer nesse caso, dessa forma simplesmente horrível. E aí que entra a parte que eu mencionei lá no começo de canibalismo. Porque o que acontece, né? O Gary pega o corpo da Sandra e obriga a Josefina a ajudar a levar
levar o corpo dela pra parte de cima da casa e levar até a cozinha. Daí, ele acaba desmembrando o corpo da Sandra e ele separa as partes que tinha carne dela e parte dessa carne ele entrega pros cachorros que ele tinha e a outra parte ele forçou as outras mulheres a comer. Sim, as prisioneiras tiveram que comer a carne da moça que até dias atrás estava ali junto com elas. Então, assim, é bem louco, né? Ele desmembra esse corpo com o auxílio de uma serra elétrica e depois ele colocou a cabeça dela dentro de uma panela para ferver e dificultar a identificação e também remover o cheiro. Apesar disso, dias depois os vizinhos começaram a reclamar de um cheiro estranho que estava vindo da casa do Gary. Eles chamam a polícia e quando a polícia chega lá, o Gary, né? Como sempre, nesses casos vocês sabem, esses caras têm lábia, né? Então ele fala pra polícia que ele tinha queimado a própria comida e os policiais acreditam. E pasmem, vai ficar pior. Por quê? No dia 19 de março de 1987, a Deborah Dudley acabou falecendo também. A Deborah, aquela lá que eu disse que ficava a maior parte do tempo presa. Como eu disse, ela sempre tentava, da forma que ela podia naquele momento, se defender do Gary. E acontece que, obviamente, ele não gostava disso. Então ele acabou jogando ela numa poça cheia de água e ele foi fazer aquela tortura dos eletrochoques. Só que dessa vez ele eletrocutou ela fatalmente devido à sua resistência e dela sempre estar tentando se autodefender ou se defender. Desculpa se eu falei errado. Bom, com a morte da Deborah, né, novamente o Gary forçou a Josefina a ajudar ele a se desfazer do corpo. Só que dessa vez eles colocaram o corpo da Deborah em uma floresta que ficava bem afastada dali. A última pessoa que o Gary sequestrou foi a Agnes Adams no dia 24 de março de 1987. E o que acontece, né? Eles meio que se livraram do corpo da Deborah na floresta e depois disso o Gary começou a reclamar pra Josefina que ele precisava de mais garotas, porque agora 2 tinham morrido, ele precisava de mais. Então, ela vai junto com ele nesse sequestro que ele faz da Agnes, mas vamos lembrar que a Josefina estava no modo sobrevivência. Se ela não fizesse as coisas, ela apanhava, ela sofria as mesmas coisas, e se ela não fizesse o que o Gary pedia pra ela fazer, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Sandra e com a Deborah com ela. Então, eles sequestram a Agnes, só que o Gary ainda tava reclamando que ele queria outra menina. Então, o próprio Gary fala pra Josefina que ele queria ver se ela realmente estava ali pra ajudar ele ou não. Então ele fala que ela tinha que indicar uma garota pra ele sequestrar, uma menina que ela conhecia, pra ela sequestrar. Fora isso, já fazia um tempo que a Josefina tava no ouvido do Gary falando: deixa eu visitar minha família, não sei o que, eu queria muito ver eles, blá blá blá. Mas ela tava falando isso porque ela já tava pensando em sair, o máximo correr e chamar a polícia, né? Então ela acaba falando pro Gary que ela conhecia sim uma menina e que se ele levava ela até um posto de gasolina para que ela pudesse ver a família e também sequestrar essa menina. Essa parte é meio complicada. Alguns sites dizem que as duas coisas aconteceu, que ela queria ajudar a sequestrar a menina, né? Isso é uma coisa que eu vi ela mesma falando. E também desse lance que ela queria visitar a família, então eu trouxe as duas versões. Então ele leva ela até esse posto de gasolina. Só que lá, ela sai correndo pra casa do namorado dela, o Vincent Nelson. Como assim ex-namorado? Deixa eu explicar essa treta direito. O que aconteceu? No dia que a Josefina foi sequestrada, ela tava na casa do Vincent Nelson, que era o namorado dela na época. Como eu disse, ela trabalhava como garota de programa e pelo que eu entendi, eles tiveram uma briga, não sei a natureza dessa briga, mas eles brigaram e ela saiu da casa e logo que ela sai da casa, ela foi sequestrada pelo Gary. Então, depois de 2 anos que ela tava presa, ela volta pra casa desse cara, ele acha muito esquisito onde você estava, o que aconteceu, e ela começa a contar pra ele o que aconteceu, que ela tinha sido sequestrada, que tinha outras mulheres que estavam junto com ela, só que esse namorado não acredita nela, ele acha que ela tava zoando com a cara dele, então ela vai até um telefone público e chama a polícia, e quando eles chegam na casa, eles descem até o porão e lá eles encontram as outras mulheres e ela consegue ajudar, né, e salva todas as outras mulheres que estavam presas ali junto com ela. Bom, o que acontece, né? O Gary foi preso imediatamente e ele foi levado a julgamento no dia 8 de julho de 1988. Em sua defesa, o Gary disse várias coisas extremamente absurdas. Em uma delas, ele disse que quando ele comprou... Gente, isso é sério. Em uma delas, ele disse que quando ele comprou a casa, as mulheres já estavam lá dentro. Ai, não vou nem continuar. Não tem necessidade.
verdade, né? Depois disso, ele começou a dizer que ele era louco, que ele não poderia ser julgado. Vocês já conhecem essa, né? Vocês já viram em vários casos criminais essa. Ele começa a dizer que ele era insano e blá blá blá. E então, ele foi contestado. Como que você é insano e conseguiu juntar um patrimônio de $500 milhão? As coisas não batem. Então, né, no dia 8 de julho de 1988, ele foi sentenciado à pena de morte por injeção letal, pelos 2 homicídios, pelas torturas e pela violência sexual e por tudo que ele fez. Nesse período, como vocês sabem, né, o cara que é condenado à morte, ele tem que esperar no chamado corredor da morte, ele tem que esperar chegar o dia da morte, por aí vai. E naquele mesmo ano de 1988, em 31 de dezembro, ele tenta cometer suicídio por overdose de um medicamento chamado Thorazine, só que ele acabou entrando em coma. E depois disso ele passou a acordar de volta, então não deu certo essa tentativa de suicídio. Mas aí a polícia ficou mais em cima ali, os carcereiros e tal, pra cuidar dele, por aí vai. Bom, no dia 25 de junho de 1989, o Supremo Tribunal Estadual confirmou a sua sentença. E no dia 6 de julho de 1999, o Gary Hidnick foi sentenciado à injeção letal aos 55 anos. Então, ele morre no dia 6 de julho de 1999. Bom, chegamos aqui. Eu acho que esse episódio ficou meio curto, até porque só tinha eu. Eu espero que vocês tenham gostado e que não tenha ficado tão ruim assim. Eu achei que eu falei meio rápido, mas me desculpe. Bom, como só tenho eu, vou fazer o meu momento monólogo. Não vai ser momento 5 centavos, vai ser um momento monólogo do que eu acho desse caso. Momento 5 centavos. 5 centavos. Esse caso, sem dúvidas, é um dos piores, assim, que eu já li, que nem eu disse no começo. Ele foi um caso que me marcou muito, porque eu não entendo como que esse caso não é tão falado, assim, né? Não é um caso, assim, que a gente sempre vê na mídia, a galera falando disso e por aí vai. E eu acho, assim, extremamente absurdo e justamente por isso eu não entendo porque que não é tão conhecido assim. Que eu falo, né, gente, comparando com casos tipo os outros que a gente já contou aqui, né? Jeffrey Dahmer e por aí vai. Então, o que me marcou nesse caso é justamente o Gary ter esse perfil, assim, de que ele era uma pessoa bem louca da cabeça, ele já tinha sequestrado antes, ficou só 4 anos preso, daí ele faz tudo isso, e a gente vê, né, como de certa forma, novamente, né, igual o caso do Jeffrey, né, como a polícia não liga pra quando as pessoas que são o alvo desse caso criminal são pessoas que vivem às margens da sociedade, que era o caso dessas mulheres, porque a investigação não estava sendo levada muito a sério até esse momento, né? Quem tem que tomar uma providência e conseguir fugir é uma das próprias mulheres que estavam lá, né? Porque, querendo ou não, se não fosse a Josefina, eu acho que esse caso teria tido mais vítimas fatais, mais mulheres teriam sido sequestradas e mais tempo elas teriam sido presas. Pra mim, a Josefina foi uma heroína nesse caso. Eu sei, assim, que na mentalidade de algumas pessoas, eu sei porque eu já contei esse caso em live, eles falam, mas ela fez coisa errada. Gente, ela tava no modo de sobrevivência. Se ela não fizesse, o Gary pedia, ia acontecer justamente a mesma coisa que aconteceu com a Sandra e com a Deb. A Josefina, hoje em dia, ela tá... Você sabe quando eu falo bem, não é bem, mas hoje em dia ela tá viva, assim, ela tá... Lá na nossa página do Instagram, eu vou ver se eu posto alguma foto dela hoje em dia. Isso eu consegui achar, ela tá bem. Sobre as outras mulheres eu não consegui foto delas, assim, mas eu vi uma foto da Josefina. Parece, assim, que ela tá conseguindo viver a vida dela. Me contem lá no Instagram o que vocês acharam desse caso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e vamos torcer para que o próximo seja sobre o maníaco do parque e que o Thiago esteja aqui junto comigo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e tchau, até o próximo episódio. Ele finalmente forçou a prancha para baixo Ele finalmente forçou a prancha para baixo. Meu Deus, que difícil essa frase. Ele finalmente forçou a prancha para baixo sobre mim. E depois de algum tempo lá dentro, tive dificuldade para respirar e comecei a gritar. Tá passando um avião, será que tá pegando? Deixa eu esperar um pouco. Não sei se pega, mas tá passando um avião aqui que parece que tá tendo um terremoto. Como assim? Peraí. Nossa senhora, tá ainda onde esse... Ó, acho que tá ouvindo sim, né? Não sei se tá pegando o microfone, mas eu prefiro esperar. Vai que fica com esse troço no fundo. Confundi tudo, desculpa. Sei o Thiago aqui, gente, é isso que acontece, eu me perco. Desculpa aí se esse episódio ficou ruim. Mas voltando, né?